Zacarias. Zacarias. Capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dariaves, veio a palavra de Ial a Zacharia, o filho de Berexa, o filho de Ido, o profeta, dizendo: Ial esteve muito descontente com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz Ial dos exércitos: Fazei arrependidos para mim, e eu voltarei para vós. Não sejais como vossos pais, a quem os antigos profetas clamavam, dizendo: Fazei arrependidos agora de vossos maus caminhos, e de vossas má ações. Mas eles não escutaram, nem me deram atenção. Vossos pais, onde eles estão? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos meus servos, os profetas, não tomaram os corações dos vossos pais? E eles fizeram arrependidos e disseram: de modo como Ial dos exércitos pensou em nos fazer, de acordo com nossos caminhos, e nossas ações, assim ele procederá conosco. No 24º dia do 11º mês, que é o mês de Shevat, no 2º ano de Dariaves, veio a palavra de Ial a Zacarias, o filho de Berexa, o filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi pela noite, e eis que, um homem cavalgando num cavalo vermelho, e ele parou entre as árvores de murta que estava numa parte inferior. E atrás dele havia cavalos vermelhos, malhados e brancos. Então disse eu: meu amo, quem são estes? E o mensageiro celestial falou comigo e disse-me: eu te mostrarei quem são estes. E o homem que estava entre as árvores de murta respondeu e disse: estes são os que Ial tem enviado para caminharem de um lado para o outro ao longo da terra. E eles responderam ao mensageiro celestial de Ial que estava entre as árvores de murta, e disseram: nós caminhamos de um lado para o outro ao longo da terra, e eis que toda a terra se pôs em paz, e está em descanso. Então o mensageiro celestial de Ial respondeu e disse: ó Ial dos exércitos, até quando tu não terás misericórdia de El-Shalaim e das cidades de Alda, contra as quais tu estiveste enfurecido estes 70 anos? E Ial respondeu ao mensageiro celestial que falava comigo, dirigindo-lhe palavras boas e palavras confortantes. Então o mensageiro celestial que falava comigo, disse-me: proclama dizendo: assim disse Ial dos exércitos: eu sou zeloso para com El-Shalaim e por Sion com um grande zelo. E eu estou muito, muito descontente com as nações que estão à vontade, porque eu estive um pouco furioso contra meu povo, mas elas promoveram a aflição. Eu tornarei para El-Shalaim com misericórdia. A meu templo será reedificado nela, e a linha do agrimensor será estendida sobre El-Shalaim. Proclama, dizendo: as minhas cidades por meio da prosperidade ainda serão estendidas amplamente. E Ial ainda confortará Sion, e ainda escolherá El-Shalaim. Então eu levantei os meus olhos, e vi, e eis que, 4 chifres. E eu disse ao mensageiro celestial que falava comigo: que é isto? E ele me respondeu: estes são os chifres dos gentios que dispersaram a Ialda, a Israel, e El-Shalaim. E Ial me mostrou 4 carpinteiros. Então disse eu: o que estes vêm fazer? E ele falou, dizendo: estes são os chifres que dispersaram a Ialda, tanto que nenhum homem ergueu a sua cabeça para ajudar. Mas estes vêm para assustá-los e desarraigá-los, para lançar abaixo os chifres das nações, que levantaram seus chifres sobre a terra de Ialda para dispersá-la. Zacarias. Zacarias. Capítulo 2. Eu levantei os meus olhos outra vez, e olhei, e eis que, um homem com uma linha de medir em sua mão. Então disse eu: para onde tu estás indo? Para medir El-Shalaim, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que, o mensageiro celestial que falava comigo saiu adiante, e um outro mensageiro celestial lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: corre, fala a este mancebo, dizendo: e El-Shalaim será habitada como aldeia sem muros por causa da multidão de Adão e de gado nela. Porquanto, eu mesmo lhe serei. Diz Ial dos exércitos: um muro de fogo em todo o redor dela, e serei a sua glória no meio dela. Saia, e foge da terra do norte,
Porque eu hei de vos espalhar vastamente como os 4 ventos dos céus. Salva-te a ti mesmo, ó Sião, tu que habitas com a filha de Babel. Devido à sua glória ele me enviou às nações que vos pilharam, porque aquele que vos tocar, toca a maçã dos meus olhos. Porque, eis que, eu estenderei a minha mão contra eles, e eles serão um espólio para seus servos, e vós sabereis que Yahweh dos exércitos me enviou. Canto e regozijo, ó filha de Sião. Pois, contempla, eu virei, e eu habitarei no meio de ti. Diz nosso amado Yahweh. E muitas nações se ajuntarão a Yahweh naquele dia, e serão meu povo. E eu habitarei no meio de vós, e vós sabereis que Yahweh dos exércitos me enviou a vós. E Yahweh herdará a Yalda como sua porção na terra santa, e escolherá a Yahushalaim outra vez. Esteja em silêncio, toda a carne, diante de Yahweh. Porque ele se levantou da sua morada santa. Zacarias. Capítulo 3. E ele me mostrou a Yausha, o sumo sacerdote de pé diante do mensageiro celestial de Yahweh, e o maligno estando à sua mão direita para o resistir. E o mensageiro de Yahweh disse ao maligno: Yahweh te repreenda, ó maligno. Desta forma Yahweh que escolheu a Yahushalaim te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora Yausha, sumo sacerdote, estava vestido de vestes sujas, e permanecia diante do mensageiro celestial. E ele respondeu e falou aos que estavam perante ele, dizendo: Tirai dele as vestes sujas. E a este ele disse: Eis que eu fiz tua iniquidade passar de ti, e eu te vestirei com uma indumentária transformada. E eu disse: Permita-lhes pôr um turbante limpo sobre sua cabeça. Então eles puseram um turbante limpo sobre sua cabeça, e o vestiram com indumentárias. E o mensageiro celestial de Yahweh mantinha-se ali. E o mensageiro celestial de Yahweh protestou a Yausha, sumo sacerdote, dizendo: Assim diz Yahweh dos exércitos: Se tu tiveres teu caminho em meus caminhos, e se tu guardares as minhas incumbências, então tu também julgarás meu templo, e também guardarás os meus átrios, e eu te darei lugares para andares entre estes que se mantêm ali. Ouve, agora, ó Yausha, o sumo sacerdote, tu, e teus amigos que se assentam diante de ti. Porque são homens que prefiguram. Porquanto, eis que, eu farei vir meu servo, Utsemar. Porque eis a pedra que eu pus diante de Yausha, sumo sacerdote. Sobre uma única pedra haverá 7 olhos. Eis que, eu entalharei na sua escultura, e eu removerei a iniquidade desta terra naquele dia. Naquele dia, vós chamareis cada homem a seu próximo para debaixo da vinha e para debaixo da árvore de figueira. Zacarias. Capítulo 4. E o mensageiro celestial que falava comigo veio outra vez, e despertou-me, como a um homem que despertara do seu sono, e me disse: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e vi um candelabro todo em ouro, com um vaso no topo dela, e sobre seus pedestais, 7 lâmpadas, e 7 calhas para as 7 lâmpadas, que estão no topo dela. E 2 árvores de oliveira junto a ela, uma do lado direito do vaso, e outra do lado esquerdo dela. O que é isto, meu amo? Então o mensageiro celestial que falava comigo respondeu e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, meu amo. Então ele respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra de Yahweh a Zerubabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zerubabel te tornarás uma planície. Favor para ela. Além do mais, a palavra de Yahweh veio a mim, dizendo: As mãos de Zerubabel lançaram as fundações deste templo, as suas mãos também as finalizarão, e vós sabereis que Yahweh dos exércitos me enviou a vós. Porquanto, quem tem menosprezado o dia de um começo insignificante? Porque eles terão regozijo, e verão o fio do prumo na mão de Zerubabel com aqueles 7, eles são os 7 olhos de Yahweh, que diligentemente esquadrinha através de toda a terra. Então eu respondi, e disse-lhe: O que são estas 2 árvores de oliveira, uma do lado direito do candelabro e uma do lado esquerdo,
E o que são estes 2 ramos de oliveira que através dos 2 tubos de ouro esvaziam o azeite dourado tirados de si mesmos? E ele respondeu e disse-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, meu amo. Então disse ele: Estes são os 2 ungidos, que estão apostos diante do soberano de toda a terra.